Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do Maçonaria Virtual. No treinamento de hoje, nós vamos estar falando sobre o módulo de quadro de inscrições de beneficências maçônicas, muito utilizado para fazer o cadastro e o gerenciamento dos programas de auxílio funeral. Esse menu ele fica disponível dentro do módulo de Finanças. Basta acessar o menu Finanças e ele vai estar disponível no módulo Quadro de Inscrições de Beneficências Maçônicas e outros. Nós vamos estar passando hoje em cada um desses menus, entendendo como eles funcionam. E o primeiro passo para fazer esse gerenciamento dos seus programas de inscrições é cadastrar um. Para cadastrá-lo, você deve acessar Gerenciamento dos Programas de Inscrições. Já temos um cadastrado, mas vamos cadastrar um segundo, ok? Vamos cadastrar então o programa 02. Programa de auxílio funeral. A primeira opção que vem é se ele está ativo. Ele, por padrão, vem que sim. Você consegue limitar a quantidade de vagas. Se eu, por exemplo, colocar aqui 800 vagas, ao chegar nesse limite, ele não vai permitir incluir mais ninguém no programa. Mas como esse programa é para todos, eu vou deixar desabilitado, vou deixar a quantidade de vagas ilimitadas. Os próximos menus, essas próximas checks, essas flags, você pode estar marcando, diz respeito a como o membro vai entrar e como ele vai sair desse programa. Primeiro, já vem marcado por padrão, que diz que o maçom ele vai ser titular do programa. Você pode marcar que sim. Segundo, eu pergunto se um familiar ele pode ser um titular. Nesse nosso exemplo, não. O familiar vai ser apenas um dependente do maçom, ele não vai ser um titular do programa. Próximo passo é permitir que o maçom seja inscrito como dependente. Eu vou deixar aqui também não. Permitir que um familiar seja inscrito como dependente? Sim. Essa eu vou deixar marcado. E tem essa opção nova, que é permitir que uma pessoa não cadastrada seja inscrita como dependente, como um vizinho, um amigo ou qualquer outra pessoa que o maçom queira colocar como dependente dele. Nesse caso, também vou estar marcando que sim. Permitir cadastrar número de inscrição repetido? Não vou marcar. Gerar o número de inscrição automaticamente? Eu vou deixar que sim. E vou informar a partir de qual número. Eu vou começar a partir do numeral 1 mesmo, que é um programa novo. Mas caso na sua potência já tenha esse banco de informações, já tenha tudo, você deve fazer o recadastro deles aqui no sistema de maçonaria virtual e depois marcar essa opção e informar qual que é o próximo número. Já temos 810 maçons inscritos, então vai a partir de 811. Então, automaticamente, os próximos maçons inscritos já vão receber o número sequencial ao que já está na potência, ok? Como esse é o nosso quadro novo, vou colocar apenas o numeral 1. O número de inscrição gerado deve ser igual entre os familiares. Eu vou marcar que sim, mas se essa opção estiver desmarcada, cada novo familiar vai receber um novo número de acordo com esse sequencial informado aqui em cima, ok? Agora as últimas 5 opções diz como vai desinscrever esses membros aqui do programa de inscrição. Ele pergunta se vai desinscrever automaticamente os titulares quando falecerem. Eu vou marcar que sim. Os titulares, quando eles saírem da situação de ativo, vou marcar que sim. Algumas potências pode deixar essa opção desmarcada, porque em algumas situações, alguns casos extraordinários, mesmo o membro ele deixando de ser regular ativo com a potência, ele ainda tem acesso, ele ainda tem esse direito ao programa de inscrição. Então, nesse caso, o ideal é deixar essa opção desmarcada, mas no nosso caso, nós vamos seguir uma linha mais tradicional, mais comum, que é assim que o membro sai da situação de regular ativo, ele vai também estar sendo desinscrito do programa de inscrição, ok? Desinscrever automaticamente os dependentes quando eles falecerem, vou marcar que sim também. Desinscrever automaticamente os familiares titulares quando o maçom falecer, vou deixar desmarcado. E desinscrever automaticamente os familiares titulares quando o maçom sai da situação regular ativo. Também não é necessário marcar, porque como aqui em cima informei que um familiar ele não pode ser um titular, está desmarcada essa opção, então nunca terá um familiar titular para que venha se cumprir essas opções de baixo, ok? Agora, se marcar essa opção aqui em cima,
é bom você pensar se faz sentido ou não marcar essas duas, ok? Vou deixar desmarcado mesmo. Essas duas, então, pode manter desmarcado, que não vai alterar em nada. Ao final de fazer essa pequena configuração, basta clicar no botão incluir, ok? A inclusão foi realizada com sucesso. E agora nós também já temos nosso programa de auxílio funeral. Com o programa cadastrado, o próximo passo é inscrever os membros, inscrever os maçons nesse programa. Para isso você deve acessar o módulo de inscrições. Mas antes de acessá-lo, vamos passar rapidamente no módulo categoria dos inscritos, que esse módulo de categoria dos inscritos, ele serve para você categorizar alguns grupos dentro de um programa de inscrição. Assim, ao invés de você talvez fazer a cobrança de todo o quadro de inscrições, de todos os membros inscritos, você consegue fazer a cobrança de alguns grupos de forma individual, ok? Esses grupos são cadastrados nessa tela. Você pode clicar no botão novo para cadastrar um novo grupo. Nesse caso, eu cadastrar a categoria 6. Informa o valor dessa cobrança da categoria 6, por exemplo, R$ 75,00, e a periodicidade dessa cobrança, ok? Mensal, anual. Eu posso clicar em incluir. E essas categorias, elas também são utilizadas nas inscrições. Então você cadastra o programa e cadastra as categorias. Para fazer o uso delas, você deve acessar o módulo de inscrições. E aqui já vai trazer todos os seus planos de inscrições que você já tem cadastrados. Vou selecionar o nosso plano que acabamos de cadastrar, clicando sobre essa pastinha. Não tem ninguém inscrito. Eu vou fazer o cadastro de um novo maçom. Eu posso informar o CPF. Vou informar um SIM de teste que nós temos, ok? Aqui eu posso informar a categoria desse maçom. Eu vou deixar sem categoria, ok? O inscrito só poderá ser cobrado a partir do dia. Eu vou informar a partir da data de hoje mesmo, ok? Ou você pode informar a data de admissão do mesmo, não interfere. Esse campo só informa que a partir de tal dia. Por exemplo, se eu informo que ele vai ser cobrado a partir do dia 31/3, se eu gerar um quadro hoje, ele não vai ser incluído nesse quadro, porque ele só vai poder ser cobrado a partir do dia 31/3, ok? Mas como eu quero que ele já seja cobrado, vou colocar a data de hoje mesmo, tá bom? O número de inscrição nós configuramos que seria automático. Desconto. Esse desconto é utilizado naqueles casos que, em algumas potências, a partir de um determinado tempo em que o membro está inscrito nesse programa de inscrição, no auxílio funeral, ele recebe um pequeno desconto no valor que ele pagaria mensalmente. Então, nessa tela você consegue informar qual é esse desconto para esse membro, tá bom? No caso, eu não vou fornecer desconto para ele. E o próximo campo é o período de inscrição. Vou informar um período mais antigo. Vamos supor 15/2/2025, ok? Data de desinscrição. Essa data de desinscrição, ela não é necessário ser preenchida, porque enquanto essa data de desinscrição estiver vazia, significa que o membro está ativo no programa de inscrição. A partir do momento que for preenchido, o membro agora ele já não é considerado mais ativo, ele não faz parte mais do programa de inscrição, ok? Então, como eu quero que esse membro esteja ativo no meu programa, eu vou deixar essa data vazia. A próxima opção é organização para a cobrança. Aqui nós temos algumas opções. Por padrão vem organização principal, definindo o cadastro do membro, mas você pode também estar selecionando uma loja em específico, ok? Você pode selecionar uma loja no caso em que a organização principal do membro seja a própria potência. Então você pode selecionar a loja ali que o membro tem a sua filiação principal, ok? Então, como eu quero que seja cobrado na organização principal, para não ter esse trabalho de selecionar loja por loja dos membros, vou deixar essa opção padrão, tá bom? Você pode adicionar alguma observação e ao final clicar no botão incluir. Ok, ele já trouxe o nome do membro, o Joaquim José. Já trouxe as informações que nós havíamos acabado de preencher.
E agora liberou essas abas aqui em cima para finalizarmos o cadastro do membro. A primeira é o período de inscrição. Ele informou já que a nossa data que nós havíamos colocado, 15 de fevereiro. E como eu falei, enquanto estiver vazio, o membro está ativo. Ele pode sair e voltar. Nesse caso, você deve vir aqui, fechar a data de desinscrição dele, fechar o período de inscrição e depois abrir um novo período de inscrição para a nova data em que ele voltou, que ele regrediu ao programa de inscrição, ok? Ou a outra aba de beneficiários e dependentes, é que você consegue cadastrar tantos familiares, como nós marcamos também que poderia ser outra pessoa, sem ser obrigatoriamente um dependente. Ele traz a opção de dependente também. Então nós devemos marcar a opção de familiar. Ele já vai buscar no sistema quem são os familiares desse membro, para você selecionar. Você informa a porcentagem, a participação que esse membro tem nesse programa de inscrição. Você pode informar aqui 50% ou o valor que desejar. E aqui, novamente, o período de inscrição. Você pode seguir a mesma lógica do período de inscrição do titular. Enquanto o campo data de desinscrição estiver vazia, esse dependente é considerado ativo do programa de inscrição. Vou clicar no botão incluir. Ok, inclusão realizada com sucesso. E aqui já traz a informação que a Maria da Silva é cônjuge do Tiradentes, ok? E por fim, nós temos a pasta dos inscritos. Essa pasta é para você armazenar documentos. Todos os documentos que foram necessários ali para fazer o cadastro desse membro, comprovante de identidade, comprovante de endereço, todos os termos que foram necessários ser assinados, você pode fazer o upload deles dentro da pasta do inscrito aqui no programa de inscrição, que aí fica armazenado tudo num somente lugar. Basta você adicionar um título, uma descrição e clicar aqui que vai abrir o seu explorador de arquivos e você vai poder selecionar qual arquivo você quer fazer o upload aqui para dentro da pasta desse membro, tá bom? Então, essa é a configuração básica de um inscrito. Eu vou inscrever mais alguns membros aqui para nosso teste, para dar uma povoada aqui nesse nosso programa de inscrição. Assim que eu finalizar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Olá, nós voltamos aqui com o nosso treinamento. Cadastrei aqui mais 4 membros. O Pedro Álvares Cabral, Pedro de Alcântara João Carlos e o Galileu de Vicenço. E agora cada um eu cadastrei em uma loja diferente para nós termos essa visão de como vai funcionar agora nosso programa de inscrição, ok? Com os cadastros dos seus membros todos realizados dentro do seu programa de inscrição, nosso próximo passo é fazer a geração desses quadros. Mas antes disso, vamos passar aqui pelo esse menu da categoria para visualizar como ele funcionaria na prática, ok? Aqui eu acessei o cadastro de um membro e vou adicionar a categoria 1 aqui para o Joaquim, ok? Vou adicionar a categoria 1 para o Joaquim, vou pegar o Galileu, colocar na categoria 2, ok? Essa categoria ela é utilizada no menu de cobranças. Como eu falei, ele é para você cobrar um grupo segmentado ali dentro do seu programa. Então, vou acessar aqui o gerenciamento de cobranças. Acessar o botão Novas Cobranças. Selecionar aqui uma opção de pagamento ao tesoureiro, para ser mais fácil. E nessa tela, você consegue selecionar um inscrito, que são os membros inscritos num programa de inscrição. Criar. Já trouxe os nossos membros. E são os dois que eu coloquei na categoria. Se eu selecionar a categoria 1, vai trazer aqui apenas o Joaquim. Se eu selecionar a categoria 2, vai trazer o Galileu. Exatamente, aqui está o Galileu. Então, nesse caso, você consegue segmentar ali dentro do seu programa de inscrição para cobrar valores diferentes, ok? Então, é assim que você vai utilizar o menu de categoria. Depois, basta você preencher aqui com todas as informações do jeito que você deseja, ok? Ou sua forma de pagamento, a data de vencimento. O valor, ele já puxa do valor cadastrado na categoria. No caso, já está o valor aqui, ó, 23,75, no caso do Galileu. E vamos ver aqui, no caso do Joaquim, na categoria 1, o valor de 150. Então, já vai gerar com esse valor informado lá nas categorias, ok? Então, é nesse menu
É dessa forma que você utiliza as categorias dentro do programa de inscrições. Mas nós não queremos utilizar categorias, nós vamos utilizar a geração de quadros. Então, para isso, eu vou voltar aqui novamente para o nosso menu de inscrições. Ok. Acessa novamente o nosso quadro, só para verificarmos. Está aqui os nossos membros cadastrados. Se eu quiser remover a categoria ou trocar de categoria do membro, eu posso só deixar o campo em branco, tá bom? Outro detalhe, que durante esses cadastros que eu realizei, é que eu coloquei um desconto. Para o Galileu, eu coloquei um desconto vigente para ele. Basta para ver esse desconto, você deve acessar o cadastro do membro e acessar essa aba de períodos de inscrições. Ele vai trazer aqui as datas e o valor do desconto. Então, nesse período, ele vai ter o desconto de 5%. Então, o sistema automaticamente irá calcular para ele quanto que será descontado e qual será o valor que será pago. Ok? Então, para prosseguirmos com esse treinamento, após o cadastro de todos os membros, após toda essa configuração, o próximo passo é realmente gerar os quadros de inscrições. Para isso, deve acessar o menu de gerenciamento dos quadros de inscrições. Ok. Vamos aguardar carregar. E o sistema já carregou. Vamos acessar agora o nosso programa que nós criamos. Visualizar, ainda não tem nenhum quadro gerado. Então, para gerar um novo quadro, basta clicar no botão novo. E aqui você vai fazer a configuração desse quadro. O primeiro é quais serão as organizações que serão incluídas nesse quadro. Por padrão, vem todas as organizações, exceto a potência. Então, o membro vai ser cobrado todas as organizações, todos os membros inscritos. Ou você pode fazer um quadro para lojas específicas, ok? Nesse caso, se você selecionar, vai ser exibido o campo para você escolher qual loja você quer escolher, qual loja você quer gerar o quadro. Mas eu vou querer cobrar de todas, então vou deixar a primeira opção marcada. O próximo passo é qual que vai ser a situação e como esse inscrito será cobrado. Ele vai ser cobrado de todas as organizações, mas com taxa apenas da principal. Ele vai estar no quadro de todas essas organizações e vai ser cobrado em todas. Apenas na organização principal e com taxa. Apenas na organização para cobrança, definindo o cadastro. Esse aqui é aquele campo lá, quando você vai cadastrar o membro. Você pode escolher uma loja específica ou deixar a opção de utilizar a loja principal do membro. Ou ele pode ser incluído também em todas as suas organizações, mas com taxa apenas na organização informada naquele mesmo campo, lá no cadastro do membro, tá bom? Eu vou deixar a primeira opção. Então, nesse caso, se o membro tiver dupla filiação, ele vai ser exibido nas duas lojas, no quadro das duas lojas, mas a taxa efetiva dele, a taxa que ele irá pagar, vai ser cobrada apenas na principal. Ele não vai pagar a taxa duas vezes, tá bom? Vou deixar a primeira opção marcada. E aqui agora eu posso conseguir segmentar um pouco mais para atender alguns casos específicos. Então, para os maçons inscritos, incluir apenas os maçons com determinados estados civis. Essa opção é interessante naquele caso que em algumas situações que o maçom venha a falecer, em algumas situações ele é cobrado apenas dos maçons casados, dos maçons com união estável. Então você consegue ver aqui, marcar essa opção, ok, e informar qual que é o estado civil. Eu posso informar aqui casado, ok, e posso fazer uma multiseleção, e posso selecionar aqui também união estável. Então, mesmo que o quadro tenha 5 casados, 3 com união estável e 2 solteiros, no total 10 membros inscritos, ele vai cobrar apenas de 8. Os 2 solteiros não irão ser incluídos no quadro, tá bom? Então, você pode utilizar essa opção, mas nesse caso eu vou querer cobrar de todos, sem importar o estado civil dele. Caso você utilize essa opção de estado civil e tenha uma regra de quantos dias mínimos o membro deve estar casado, 1 ano, 6 meses, você pode informar esse valor em dias nesse campo aqui, que ele vai fazer esse cálculo, vai fazer essa verificação para você. E a penúltima opção é, para os maçons inscritos, incluir apenas os maçons inscritos com a situação de irregular ativo.
Essa opção vem marcada por padrão e ela é utilizada para fazer essa verificação se uma ação ainda está ativa na potência. Mas, caso na sua potência o membro, mesmo não estando mais regular ativo, mesmo tendo pegado o kit placê, ele ainda possa participar do programa de inscrição, ele possa ainda ser cobrado, você deve deixar essa opção desmarcada, tá bom? Para ele ser contabilizado na hora da geração do quadro. A última opção é não gerar taxa para um determinado inscrito nem para os seus familiares. Caso em algum mês específico, em algum momento, determinado membro ele não queira ou ele não possa ser cobrado ou aconteceu algum evento extraordinário e ele não deve ser incluído no quadro, você pode selecionar essa opção e informar o número de inscrição dele. Fique atento que é o número de inscrição, não é o SIM do maçom. É o número de inscrição lá que está cadastrado para ele aqui no módulo de inscrições, tá bom? Nesse caso, não vou ter essa regra, vai ser cobrado de todos que estão inscritos. E a próxima opção é a data de referência. Essa data de referência diz respeito a qual o dia que o sistema irá olhar para ver quem está inscrito e quem não está no programa de inscrição. Vou informar a data de hoje mesmo. E por fim, eu vou informar o valor da taxa padrão. Eu vou colocar uma taxa de R$10, ok? Ao final dessa configuração, basta clicar no botão incluir. Nosso quadro ele foi gerado. Aqui agora o nosso sistema já trouxe 3 organizações, 4 inscritos no total. E caso você queira visualizar essa informação, quem são essas organizações, quem são esses inscritos, você deve acessar o menu de impressão dos quadros de inscrições, ok? Acesse no menu de impressões, vou selecionar a data de referência, a data aqui que nós colocamos, do dia 12. Selecionar. Ele já trouxe as 3 organizações. Eu quero ver quem são nessas 3 organizações. Clique em selecionar todas e vou clicar para gerar a impressão desses quadros. O sistema gerou e aqui ele já trouxe. Aqui na loja 29 de outubro, trouxe o membro Joaquim José e também o Pedro de Alcântara. Trouxe todas as informações deles, ok? Aqui, para Dom Pedro II, foi cobrado do Galileu Galilei. E olha que interessante, o valor da taxa padrão era R$10. Mas como tem o desconto de 5% cadastrado, o valor que ele vai ser cobrado vai ser apenas de R$ 9,50, ok? E também temos aqui na loja Sol, o Pedro Álvares Cabral, que vai ser cobrado o valor da taxa padrão, R$10. Ok? Caso você queira, você pode imprimir esse quadro para deixar guardado. Pronto, nosso quadro foi gerado, já visualizamos, as informações estão corretas. Então o próximo passo agora é incluir os lançamentos desses quadros para, enfim, gerar a cobrança. Para isso nós vamos acessar o menu de inclusão de lançamentos via quadro de inscrições. Selecionar novamente o nosso quadro, o do dia 12/3. Selecionar novamente todas as organizações. Clicar para incluir os lançamentos. Ele vai perguntar agora os dados desse lançamento. Então, a data é a data de hoje mesmo. Plano de contas, eu posso pegar aqui nosso padrão, que é o de programa de inscrição. Tipo de recurso, para qual conta ele irá. Vou deixar caixa mesmo. E um histórico, eu vou deixar o nome do programa de inscrição mesmo, mas você pode alterar se desejar. Clico para confirmar a inclusão. Inclusão realizada com sucesso. Então, nossos lançamentos já foram criados. Agora nós podemos criar nossas cobranças a partir desses lançamentos, ok? Então, para isso, vamos acessar o menu de cobranças, gerenciamento de cobranças. Vamos acessar o menu novas cobranças. Vou selecionar a opção de pagamento ao tesoureiro, que aí não vamos ter obrigatoriedade de ter as informações completas das lojas preenchidas, ok? Você pode preencher aqui normalmente suas informações da cobrança, então programa de inscrições. Não vou pôr instruções, vou deixar essa informação padrão. O único ponto que você deve se atentar é utilizar a opção lançamentos existentes, porque como nós já criamos lançamentos através do quadro de inscrições, os lançamentos já existem, nós vamos apenas filtrar pela data em que esses lançamentos foram gerados. No nosso exemplo foi no dia 12.
ok? Informaremos a data de vencimento, vou colocar a data do dia 31. Posso também filtrar ainda pelos planos de contas, caso você tenha dois programas de inscrições rodando, gerou eles na mesma data, mas você utilizou o plano de conta diferente, quer cobrar separadamente, então vou selecionar determinados planos de conta, vou escolher o plano de contas que nós utilizamos, ok? E aqui ao lado, ele já trouxe, vou chegar a tela para o lado para visualizarmos melhor, ele já trouxe os valores das organizações. Então vou só clicar em selecionar todos, a 29 de outubro, a Dom Pedro e a Loja Sol, com seus respectivos valores, e ao final clicar no botão incluir, ok? A cobrança foi gerada. Para visualizar essas cobranças, vamos filtrar aqui pelo nosso lote, que é o lote 155, que nós visualizamos na tela, e já vão estar as 3 cobranças aqui disponíveis para as lojas realizarem o pagamento. Então esse foi o nosso treinamento de hoje. Espero que tenham compreendido como utiliza esse módulo de quadro de inscrições de beneficências. Mas caso ainda tenha restado alguma dúvida ou você queira um auxílio da nossa equipe, basta entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, e-mail, WhatsApp ou por ligação. Nós vamos ter uma equipe totalmente disponível para te auxiliar. Esse foi o nosso treinamento de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido um pouco mais com ele. E um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.